Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pela sua família, seu ministério. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, usando ele como o Senhor tem usado, com autoridade, poder, graça. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem através da vida do teu filho, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, esta manhã, entregamos as nossas vidas e esta ministração em tuas mãos. Fala conosco através do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Repete comigo, essa manhã, Deus vai tocar profundamente na minha vida. Nós temos um tema que tem tudo a ver com mudança de vida, nós temos um tema que revoluciona, transforma, que nos traz a visão daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos falar sobre santificação. Falar sobre santificação é a mesma coisa do que ser alguém que busca imitar o Pai. Santificação significa para nós sermos igual ao nosso Pai. Isso tem que ser o ponto de partida dessa manhã. Para que você e eu existimos, para que você e eu fomos criados, e qual a expectativa que Deus tem em relação a nós? Nós fomos criados para sermos como nosso Pai. Amém? E nós trouxemos um versículo que já nos faz viver nessa dimensão. Hebreus 12, 14. O escritor aos Hebreus já começa dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O requisito, a condição para que a gente viva e ande com o Senhor é a santificação. Portanto, meu querido, a vida cristã é uma vida que busca incessantemente, continuamente, esse processo de transformação. Quando nós vemos a revista, a gente começa lembrando que Deus instituiu a chamada Torá, a sua lei. O que Deus quis, o que Deus tinha como propósito ou projeto? Trazer para o homem a prática que o faria ser como Deus. Na realidade, a construção da lei, ela passa por uma inspiração de valores que Deus tem. Me permita te explicar isso. Quando você tem a construção de uma regra, aquela regra é uma mera representação de um valor que nós temos. Perfeito? Quando nós dizemos que não se pode matar, nós estamos dizendo que nós valorizamos a vida. Portanto, a lei de Deus nada mais é do que a preservação, a proteção de princípios que Deus tem para nós, e princípios que nos fazem verdadeiramente felizes. Deus é o nosso Criador, e Deus sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Então a nossa vida é uma vida pautada, inspirada, preocupada com a lei de Deus, não pela lei em si, mas pelo que a lei representa. A lei representa princípios divinos para a minha, para a tua e para a nossa vida. E Deus então mandou a Torá, a lei, para que o seu povo fosse um povo que? Diferente. Eu coloquei aí, a Torá foi instituída para trazer a santificação, ensinar a quem? A Israel a ser diferente. Eu quero que você perceba que a lógica de Deus é a conquista pelo exemplo. Deus, Ele não vai te conquistar de outra forma. Você tem que ser um exemplo de alguém que mostra que a tua fé é alguma coisa poderosa, transformadora e revolucionária. Deus quer que a tua vida, na simplicidade da dimensão que ela tem, pastor, mas eu não sou famoso, eu não sou muito conhecido, e é isso que Deus quer, que você na sua simplicidade, aonde Ele te colocou, que você seja uma demonstração de que Ele está certo. Então perceba bem, meu querido, você é ensinado em relação à lei para que você seja o quê? Diferente. Uma diferença que expresse a personalidade, o caráter. Quem é Deus? Você foi alguém colocado no mundo para mostrar
quem é Deus. A criação do homem, ela é o quê? Ela é um projeto de Deus para implantar na terra aquilo que já existia onde? No céu. A Bíblia fala que quando o homem foi criado, a terra estava sem forma e vazia. E Deus então, ele cria o quê? Um paraíso. Ele coloca o homem e diz para o homem: você vai alargar para toda a terra aquilo que já existe no céu. Você é um agente de transformação de realidades. E você é um agente de transformação de realidades. Repete comigo: eu quero assumir o meu chamado. Então você tem que ser diferente. Continuando, vamos lá. No Antigo Testamento, Deus, ele mostra o quê? Que ele se revela a um povo, ao povo de Israel. E é interessante que a palavra Israel quer dizer campeão com Deus. Então, repete comigo: eu sou campeão com Deus. Israel significa ser campeão, ser vencedor, ser alguém que vive a verdadeira vida. Então você tem para você, aguardando você, a verdadeira vida. Deus então, ele pega Israel, o faz passar por situações difíceis, não é verdade? Deus pega, cria Israel protegido por um outro povo, que é o povo egípcio. Deus o tira do Egito, simbolizando a salvação, simbolizando a libertação. Deus o faz passar pelo deserto e Deus o coloca, o insere numa terra prometida. Isso é a própria simbologia da nossa vida. E Deus então queria que houvesse um povo que fosse seu. Meu querido, Deus te quer dele. Repete comigo: eu sou do Senhor. Isso é importante demais que você entenda, porque você foi criado para ser do Senhor. Você foi criado para viver intimidade, proximidade, cumplicidade com esse Deus. E é por isso que nós fomos criados para sermos povo de Deus. O que aconteceu com a vinda de Cristo? A salvação se espalhou, se espraiou para toda a humanidade. Então hoje nós somos, a igreja é o Israel de Deus. As tribos, povos, línguas e nações foram todas alcançadas por Deus, através de Cristo, porque Deus quer que todos sejam felizes. O projeto de Deus é um projeto de alcançar toda a humanidade. O amor de Deus é um amor que foi derramado sobre todo homem que já viveu, que vive e que viverá. O sacrifício na cruz do Calvário tem uma dimensão impressionante. Ele ultrapassa tempos, ele chega até você, assim como ele vai chegar a cada um que vier a existir. Então você e eu somos criados para sermos do Senhor. O encontro com a felicidade, o encontro com o sentido verdadeiro da vida, o encontro com a realização, só pode ser feito, só pode ser uma realidade, se nós formos povo de Deus. Repete de novo: eu sou povo de Deus. Continuando. Restrições previstas na lei visando a santidade. É interessante que a revista é muito didática. Ela começa a mostrar que a santificação significava que o povo de Deus não tinha as mesmas práticas dos povos que estavam ao seu lado. E pare para pensar comigo, olha só que coisa interessante. Deus, ele escolheu uma terra para aquele povo. Para o povo de Deus, uma terra que teria que ser conquistada. E Deus queria que onde anteriormente havia desprezo, havia pecado, havia morte, havia fruto das trevas, que o povo de Deus ali chegasse e que aquele lugar passasse a ser um lugar abençoado. E que mais ainda, aquelas práticas,
os costumes daqueles povos seriam transformados pela presença de um povo que seria exclusivamente de Deus. E Deus então começa a traçar o perfil, a forma como esse fato se tornaria verdade. Deus começa dizendo: vocês não podem adorar outros deuses. Deus tem ciúme de você, Deus te ama e Deus quer exclusividade. Repete comigo: eu sou exclusivo. Você é exclusivo de Deus e você tem um coração que precisa ser 100% do Senhor. Segundo, tua casa é do Senhor. Repita comigo: minha casa, minha família são do Senhor. Isso é algo que você declara. Isso é algo que você chama a existência. Isso é exercício de autoridade de alguém que sabe que foi criado para implantar, para mostrar, para expressar, para transbordar a presença de Deus. Tua casa é do Senhor. Pastor, mas só eu, meu querido, você tem autoridade para trazer a presença de Deus na sua casa. É o teu papel, a tua missão. Terceiro, não sacrificar seus filhos a Moloque. Moloque é o símbolo de um projeto diabólico, de sacrifício de vidas que Deus nunca quis que acontecesse. Inclusive a gente vê uma história muito interessante de Jefté, que fez um voto. Não sei se você conhece a história de Jefté. Jefté foi levantado como líder e ele fez uma promessa que Deus nunca requereu. Ele falou que se ele fosse o vencedor para resgatar o povo de Deus dos seus inimigos, ele daria como sacrifício a primeira pessoa que saísse ao seu encontro da sua casa. Deus nunca quis isso, Deus nunca pediu isso. E a narrativa bíblica é de que sua filha, após a vitória, saiu e encontrou com ele. Isso é simbologia de egoísmo. Jefté estava tão preocupado com ele mesmo que prometeu aquilo que Deus nunca pediu. Então, meu querido, seus filhos não são de Moloque. Seus filhos são do Senhor. Repete comigo: meus filhos são do Senhor. Então você é alguém que não vai deixar Moloque levar seus filhos, numa simbologia não apenas de morte, mas de influência, de tirá-los do caminho do Senhor. Você é alguém que não vai deixar seu filho ser levado pela morte, porque a tua vida vai ser vida que transborda e que gera vida no teu filho. Quarto, casamentos mistos. O que simbolizava o casamento misto? A mistura diabólica, sinistra da destruição. Eu não sei se você lembra quando Balaão foi amaldiçoar o povo, e ele recebeu para fazer isso. A Bíblia fala que ele viu que não adiantava, mas ele deu uma instrução aos inimigos. Ele disse: olha, vamos misturar o povo no meio dos outros povos. Isso simboliza, meu querido, a nossa mistura com o mundo, a nossa mistura com aquilo que não vem de Deus, a nossa perda do sabor, o sal que é insípido, a lâmpada que é colocada debaixo da cama em vez de ser colocada no luzeiro. E esse era o projeto era que o seu povo fosse um povo puro, separado. Um povo que dominasse em vez de ser dominado, um povo que influenciasse em vez de ser influenciado, um povo que mudasse a história de onde eles estivessem pela presença poderosa de Deus. A autoridade de Deus era representada pelo seu povo. Continuando, meu querido, isso aí são prescrições do Senhor. Josué, num texto muito interessante, logo após ele assumir a liderança, ele tinha um desafio. O desafio era transpor o rio. E a Bíblia fala, Josué 3,5,
um dos textos mais bonitos, mais emblemáticos daquilo que a santidade significa, porque a santidade abre espaço para o milagre, a santidade abre espaço para o mover de Deus, a santidade atrai a presença de Deus. E Josué fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repita comigo: se eu me santificar. Fala de novo: se eu me santificar, as maravilhas de Deus virão sobre mim. Meu querido, você não precisa necessariamente fazer campanha, você pode até fazer campanha para atrair a glória de Deus, o milagre de Deus, mas se você santificar, Deus vai fazer maravilha na tua vida. Se você quer atrair o milagre, santifica. Josué fala, nesse mesmo texto, sobre atentar para o que Deus fala. Quando Josué 1 fala que Josué não precisava temer, mas ele tinha que cuidadosamente seguir a lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. É o cuidado, é a ênfase, é a preocupação com o que Deus pensa, com o que Deus acha. É alguém que vive preocupado em agradar a Deus. Santidade é viver a preocupação de agradar a Deus. Santidade é viver olhando, medindo, pensando e falando assim: será que se eu fizer isso, Deus vai gostar? Santidade é viver uma vida de paixão, de ênfase, de dedicação a um Deus que olha para mim e para você 24 horas por dia. Como você tem valorizado as instruções de Deus? Vivemos um dia de um evangelho raso, barato, onde as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Meu querido, eu estou falando isso não é para brigar com você, mas é para você acordar. O nível de compromisso do povo de Deus com a palavra hoje é vergonhosamente insuficiente. O povo de Deus não conhece a Deus, e o povo de Deus é levado por doutrinas que não são doutrinas da palavra de Deus. Somos enganados, somos presas fáceis, porque nós não atentamos cuidadosamente na lei do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã: que hora que você lê a Bíblia todo dia? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou fazer uma afirmativa muito ruim. Muitos que estão aqui não leem a Bíblia todo dia. O que você vai fazer para ser santo? Quando é que você vai levar Deus a sério? Temos que andar com Ele. Andar com Deus é ser alguém que tem vida de oração na presença de Deus. É entender que quando eu falo com Deus, Ele me ouve. E que independentemente do que eu sinto, os ouvidos do Senhor estão abertos ao meu clamor. É saber que a oração faz com que você ande, que você sintonize e sincronize o batimento do coração de Deus com a tua vida. A forma como Deus te quer, você vai caminhar com Ele. Quanto tempo por dia você gasta orando? A Bíblia conta histórias de homens que derrubaram reinos e que foram poderosamente usados por Deus. E a marca da vida deles era a oração. Daniel, 3 vezes por dia. Meu querido, não é a oração da frase. É uma oração que vem do fundo da alma. É uma oração que tem que ser renovada. Eu tenho pedido a Deus, Deus, eu estou achando minha oração velha. Eu estou achando meus pedidos velhos, eu estou achando que a minha oração está muito sem paixão, sem alegria, sem brilho. Mas eu continuo orando. Porque o fogo de Deus vai descer no altar. E o que traz esse fogo é a oração.
Quando Elias se reúne no Monte Carmelo e desafia os profetas, e ele ora e o fogo desce. Porque o que faz o fogo descer é a oração do povo de Deus. Sem oração não tem fogo, não tem mudança, não tem transformação. E Josué fala sobre o temor a Deus. Temer a Deus é ter medo de que você esteja longe de Deus, e não ter medo de estar com Deus ou perto de Deus. O temor a Deus é colocado na palavra de Deus sempre como fundamento da sabedoria, como fundamento da prosperidade que permanece, que vai com o tempo e que jamais acaba. O temor a Deus significa que eu sei o quanto Deus é grande e quão pequeno eu sou, mas que mesmo assim, Deus me ama. Repete comigo: Deus me ama e eu vou temê-lo. Continuando, meu querido. Como que é a santificação no Novo Testamento? Primeiro eu queria diferenciar a santificação de salvação. Salvação é o primeiro passo, é o início da jornada, é a entrada pela porta da vida eterna. Portanto, são duas questões diferentes, distintas, que você não pode confundir. A salvação é um ato único, e a santificação é um processo, é algo que é construído. Você pode ser salvo e não ter santidade. Você pode ser salvo e não ter uma vida que Deus espera que você tenha. Então você tem que saber que santificação é algo construído dia após dia. Ninguém pode dizer assim: nossa, eu sou tão santo que eu não preciso mais. Mentira, engano, já está na mão do diabo. Porque a minha condição humana, o estrago que o pecado trouxe na vida do homem faz com que ele jamais possa dizer isso. Inclusive 1 João fala que aquele que pensa, que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Porque nós todos temos pecado. Mas o temor de Deus, o reconhecimento de quem Deus é, me faz alguém quebrantado, humilde, que diz: Senhor, me perdoa, e eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor. Então, meu querido, santificação e salvação são coisas diferentes. E santificação é o passo que vem depois da salvação. É um nascimento. Uma criança nasce, a partir daí o que acontece? Ela vai começar a crescer. Agora, o que acontece é que essa realidade depende de mim. Aí a gente vê gente que é bebezão espiritual. 50 anos. E ele está na igreja, e ele não cresce, porque não quer. Aí você vê alguém que tem pouquinho tempo de igreja, Deus usa, move. E aí o que está há muito tempo fala: pastor, mas eu estou aqui já tem um tempão. Meu querido, santificação não é pelo tempo, é pela dedicação. Repete comigo: santificação depende de mim. Continuando. A gente teve então a criação do corpo de Cristo, o lugar de proteção. Eu quero mostrar para você algo importante. A importância da igreja na tua construção. Ou seja, por que é importante estarmos na casa do Senhor? Por que você tem que sair no domingo de manhã da sua casa, do seu sono, do seu descanso, e vir aqui ouvir a palavra? Porque aqui você está entrando debaixo da proteção de Deus, uma proteção que vem pelo ambiente, uma proteção que vem pela presença, uma proteção que vem pelo ensino da palavra. Então, meu querido, a igreja é um lugar de proteção. Não tem santo, não tem alguém que agrade a Deus e que não esteja na igreja. Cuidado. Quem não tem igreja, quem não tem cobertura, não consegue viver o que Deus tem. Você entende o que eu estou falando? Gente que não tem raiz, não tem condição de ser santo como Deus queria. Porque nós
somente por nós mesmos não conseguimos viver o projeto de Deus. Eu sempre preciso do outro. Quem entendeu, diga aleluia. Continuando. Meu irmão, essa frase aqui eu gosto demais. Deus não quer fã, Deus não quer admirador, Deus não quer simpatizante. Que isso, pastor? Não, Deus não quer. Deus quer discípulo. Repete comigo, eu sou discípulo. Não, você está ruim demais. Repete comigo, eu sou discípulo. Porque você foi criado não para admirar a Deus. Olha que lindo, olha que Deus maravilhoso. Essa religiosidade estéril, demoníaca aí que tem nos tirado do melhor de Deus. Porque Deus quer confrontar essa hipocrisia que nós temos de fãs, de admiradores. E Deus quer trazer um tempo novo sobre a casa do Senhor. Chega de simpatizantes do Evangelho. Chega de gente que acha bonito, mas ninguém é transformado. Isso não muda o mundo, isso não cumpre o projeto. Olha, tem muito admirador de Deus e pouco discípulo. João 4:24. Jesus, ele falou esse texto quando ele conversava com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela levantou para Jesus um problema que era uma briga do judeu com o samaritano. Aquela picuinha que para Jesus não valia nada. E Jesus fala, o negócio é o seguinte, mulher. Não é questão de Jerusalém ou de Samaria. A questão é quem tem coração de adorador. A questão é quem tem fome da minha presença. Como tem sido a tua vida? Como tem sido o teu caminho? Você é adorador ou simpatizante? Me perdoe às vezes as palavras, mas Deus quer te incomodar nessa manhã. Deus está cansado de simpatizante, meu querido. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Deus busca trabalhadores e adoradores. É interessante. E Deus está procurando em você alguém que adora, alguém que tem paixão, fogo, desejo de tê-lo. Continuando. A santificação verdadeira, meu irmão, minha irmã, deixa eu te explicar algo. Isso aqui é fundamental e muitos vivem debaixo de um engano e não conseguem ser santos como Deus queria, porque eles não sabem como que se chega, como que se alcança a santidade. A santificação verdadeira é fruto da motivação trazida pela graça e não pelo medo da lei. Ninguém é verdadeiramente santo, ninguém é adorador por medo da punição, mas nós somos verdadeiros adoradores pelo amor de Deus sobre nós que nos constrange. A questão nossa é a motivação pelo qual eu vou fazer as coisas certas. Se você estudar a história do fariseu, ele era cheio de boa intenção. A criação dos fariseus se deu em um momento onde Israel se deixou levar por doutrinas que eram estranhas, mas eles fizeram da doutrina um fim em si mesmo, e eles pararam de entender que o Deus que eles queriam adorar, na realidade estava distante. Um coração empedernido, afastado, um coração que agia por medo da lei, não por amor. Meu irmão, ninguém segura um coração apaixonado, ninguém segura um coração que ama. Portanto, você só vai conseguir ser santo se você for invadido pelo que Paulo fala. Paulo fala, eu sou constrangido por esse amor, o amor de Cristo me constrange. Isso significa que ele se sentia totalmente indigno desse amor, e que isso fazia com que ele fizesse qualquer coisa para agradar esse Deus, porque ele era indigno totalmente de ter esse amor sobre a vida dele. Então, santificação verdadeira, meu querido, é pela graça. E o texto fala, agora, porém, nós somos livres da lei,
estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, o que me prendia antes era a lei, o que me prende hoje é a graça. Repete comigo: o que me prende é a graça. O medo nunca vai ser bênção, meu querido. É o amor que te faz servir a Deus. Entenda isso. Continuando. Santificação exige que eu discirna as muitas vozes, e eu rejeite a emoção, e eu escolha caminhar pela fé. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Nossos sentimentos, dada a nossa natureza, por mais consagrados que sejamos, eles nos traem. O homem de Deus não é um homem que vive governado pelos seus sentimentos, porque os teus sentimentos, eles expressam a tua velha natureza. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Você sempre vai ter sentimentos que não são de acordo com a vontade de Deus. E a mentira do diabo é: se você sentiu, você é. Isso tem assolado, inclusive em relação ao homossexualismo. O cara teve uma atração em um certo momento, ele não luta contra aquilo, ele fala: então eu sou homossexual. Não! Satanás tem o discipulado da mentira. O que Satanás faz para te enredar, para me enredar? Ele conta uma mentira e quer que você nela acredite, para que você não seja o que Deus quer. A estratégia do diabo é te dar uma falsa imagem de você mesmo. O ministério satânico é a distorção da imagem de Deus em relação a você. Então, se você sentiu vontade de pecar: pastor, então eu sou adúltero mesmo. Não, meu querido. Você vai decidir que aquilo não vai se tornar verdade na sua vida. Você vai lutar contra o seu sentimento. Eu não sei se você está entendendo a grandeza e a importância disso. As pessoas, elas sentem vontade de pecar, e eu sinto, e você sente. Quem falar que não sente é mentira. Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A lei, ela me atrai por pecado. É por isso que nós temos que ser movidos pela graça, porque a lei, ela faz com que o pecado seja algo apetitoso, gostoso. Então eu sinto inclinação, mas eu não vou aceitar consumar aquela inclinação. O que Satanás quer que você pense é que se você pensou, você sentiu, acabou. Não! E esse texto é um dos textos mais ricos da palavra de Deus, que eu queria que você sublinhasse. Eu queria que você decorasse, queria que você soubesse que há uma âncora que segura a sua vida na presença de Deus, e que essa estada, essa permanência depende de uma decisão sua. E que decisão que é essa? Porque as armas da nossa milícia, presta atenção, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir o quê? Você sabe o que é fortaleza? Fortaleza é um lugar que o diabo criou na sua vida e que você não percebeu e que está lá. É como se fosse uma fazenda grande que tem uma fazendinha pequenininha no meio. Satanás conseguiu cravar alguma coisa na tua vida e você não percebeu. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Então, olha só, essa fortaleza está ali e você não percebeu. E você, no momento em que estiver passando por uma situação difícil, aquele negócio vai aflorar. Então, essa fortaleza tem que ser o quê? Destruída. Como que eu destruo uma fortaleza do diabo da minha vida? Anulando os... Você sabe o que é sofisma? Mentira com cara de verdade. Sofisma são pensamentos que aparentemente
refletem a verdade, mas eles são armadilhas do diabo. Então, olha só, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a gente destruir fortaleza, anulando mentiras com cara de verdade, e toda altivez, todo orgulho que nós temos em nós, que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus. E esse final é que eu acho bom. Levar cativo, meu querido, é pegar, pisar, amarrar e entregar, levando cativo todo o pensamento a quê? A obediência de Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra, meu irmão. Essa palavra é poderosa. Por que que você está aqui? Para que você conheça a palavra, para que você não seja enganado quando você sentir vontade de pecar e pensar, eu sou um adúltero, não tem mais jeito, então eu vou pecar mesmo. Destrua as fortalezas, porque Deus quer mudar a sua vida. Santidade se constrói na medida em que eu descubro as fortalezas do diabo na minha vida, na minha história. E eu começo a checar, eu começo a analisar, para ver se o que eu estou pensando é o que Deus pensa. Cuidado. Continuando mais um pouquinho. Santificação exige do homem decisão e determinação. É impressionante como Deus nos chama para lutar. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia ótima. Nós fomos criados para guerrear. Repita comigo, eu fui criado para guerrear. Não tem um sujeito que seja abençoado que não seja guerreiro. Não existe. Não tem uma mulher de Deus que não seja guerreira. Quem aqui quer ser guerreiro, diga amém. Porque você e eu temos que dominar a nossa vida, exercer a autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade, quem decide sobre nós somos nós mesmos. A responsabilidade moral da nossa vida é nossa. Eu não posso, por mais que eu ame essa jovem e bela senhora que está aqui, eu não posso colocar nela a culpa pelas minhas decisões. Deus me trata diretamente. Deus te trata diretamente. Uma das coisas mais difíceis de pensar é que Deus vai nos chamar pessoalmente. Repita comigo, Deus vai me chamar e eu vou sozinho. E aí, meu irmão? Paulo fala que ele deixa para trás as coisas que passaram. Ele não fica lembrando daquilo que foi bom e que foi ruim, ele vai para frente. Ele quer alcançar o que Deus tem, não importa o que ficou. Então, é ser pragmático, objetivo, é ser alguém que entende que há algo a ser conquistado. Santificação é para ser conquistado. Continuando, meu irmão. Santificação exige transformação de mente. Meu querido, não adianta, deixa eu falar algo para você. Não adianta se você não mudar a sua mente. E eu coloquei aqui uma frase que eu gosto. Eu sou o que eu leio, o que eu vejo e o que eu permito que encha a minha mente e o meu coração. Disso aí, meu irmão e minha irmã, há milhões de coisas que nós poderíamos falar para você. Mas o que você tem comido? No sentido de leitura, filme. O que é que te dá prazer? Hoje nós vemos as mentes das pessoas completamente sujas. Gente, a malícia hoje é algo impressionante. Quem concorda comigo aqui?
Eu fico impressionado, assim, é podre demais. Porque é gente que vive chafurdando na lama do pecado, enchendo a sua vida daquilo que é do diabo. Isso está acontecendo para quem está na igreja. Que isso, pastor? Meu irmão, vamos parar de hipocrisia. O que tem sido ao seu prazer? Eu não estou pregando aqui que a gente vai viver uma vida monástica, isolada, mas nós temos que selecionar aquilo que nós vemos, nós temos que escolher aquilo a que nós entregamos a nossa mente. Não tem jeito. Qual a música que você ouve? Qual é o ambiente da tua casa? A gente chega em casa de irmão que parece que chegou numa boate, num boteco. Eu não estou aqui para colocar, meu querido, culpa em você, mas eu estou aqui para trazer para você um grande incômodo, porque santidade tem preço. Santidade tem preço. Qual é a tua escolha? Qual o caminho? Nós temos que selecionar aquilo que tem acesso a nós. Como que você gasta o seu tempo? Você não consegue ler a Bíblia, mas você consegue ver novela. Você não consegue ver uma palavra, mas você tem tempo demais para ver filme. E aí, meu irmão, você adora Gustavo Lima e não ouve hino. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Eu não sei se você já parou para pensar. Quando a gente ouve uma música, esses dias eu gosto demais do Disco Praise. E tem 2 clipes deles que eu adoro. Eu acho bom que eu ouço. Esses dias eu estava no almoço ouvindo, a casa estava vazia, achei bom demais. Não que eu não goste que tenha gente em casa. Mas eu estava assim, quem já ficou assim meditando e adorando a Deus, né? E eu estava lá e eu saí para trabalhar, e na hora que eu entrei no carro, aquela música, e ela ficava, que coisa boa, que coisa boa. E tem gente que vive cantando essas músicas que só lembram de traição, morte não, é traição, como é que é? Bebida, decepção, frustração. Meu irmão, larga disso! Seja santo. Tem marcas da cruz, né, Marília? Tem coisa que vão encher, tem coisa que vai encher teu coração e vai te trazer vida, vai te trazer fé. Para de ver novela, meu irmão, e abrir a tua mente para Satanás te ensinar aqueles valores lindos e maravilhosos. Separa a tua vida para Deus, meu irmão. Isso aí não adianta eu falar, porque tem que ser Deus te incomodando. Mas eu quero dar uma ajudinha para Deus nessa manhã. Santificação exige a admoestação do Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar alguma coisa. Hebreus 12:10 diz assim, está falando dos nossos pais. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Olha o final desse versículo. A fim de sermos participantes da sua santidade. A tristeza, segundo Deus, de acordo com a palmada de Deus, ela é bênção. É o choro mais abençoado que tem. É a tristeza que produz vida. E você precisa entender que nem tudo que nós fazemos Deus se agrada. E se Ele te admoestar, se sinta alguém importante. Sinta-se alguém amado, porque o limite é a expressão de amor. E Deus quer te ensinar o que é ser feliz. Continuando, meu irmão.
Santificação exige que nós conheçamos ou reconheçamos a nossa natureza. Esse texto é rico. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Você quer a medida de um homem espiritual? Verifique o quanto que ele se vê pecador, porque se ele se vê santo, está enrolado. Nenhum grande homem de Deus se acha santo. Todos eles conseguem enxergar o pecado e eles choram diante dessa realidade. Se você disser que não tem pecado, meu irmão, você está se enganando. Santificação expressa desejo de ser como Ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filho que? Amado. Quando a gente ama o Pai, quando a gente admira o Pai, a gente quer ser igual o Pai. Esses dias eu estava lembrando meu pai. Meu pai gostava demais de pregar. E ele viajava muito pregando. E eu gosto muito de me achar parecido com ele. Porque eu quero continuar o que ele começou. Seja parecido com seu pai, meu irmão. Santificação é o desejo de Deus. Esse texto, essa carta de Paulo aos Filipenses mostra qual é o sonho do Senhor. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Nosso Deus é o Deus da diferença, é o Deus da luz. Repete comigo: Deus quer que eu seja luz, muita luz. Continuando. Santificação tem a iniciativa de Deus em relação a mim. Presta atenção, olha que coisa interessante. Jesus, ele mostra aqui que ele fica tão entusiasmado de ver alguém frutificar e se santificar, que ele fala o seguinte: todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. Mas o que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa. Olha como que Deus é. Deus quer limpar você. Deus quer podar você. Deus quer transformar você para que você seja bênção. Então Deus quer agir, intervir, interferir na tua vida. Ninguém faz bem por si só, meu querido. Ninguém agrada a Deus pelas suas forças. O padrão de Deus é muito alto. Jeremias fala que as nossas justiças são como o quê? Você sabe o que é trapo de imundícia? Eram restos de roupas que as mulheres menstruadas usavam. Isso é a nossa justiça diante de Deus. A nossa natureza é desagradar a Deus. Romanos 3, 10 a 12, como está escrito: não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Paulo fala lá em dualismo, né? Desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Sem Cristo nós estaríamos irremediavelmente perdidos em relação a Deus. A concessão da justiça de Deus, é interessante esse versículo, nós temos que tê-lo nos nossos fundamentos de fé. Você, meu querido, a pastora, quem está dando esse discipulado para o pessoal que batiza, pastor? Pastora Luísa.
o conhecimento da Bíblia e de alguns textos, meu querido, é alguma coisa que você não pode abrir mão, para você entender, senão você não vai saber nem no que você acredita. Se você não tem os fundamentos da sua fé, você é alguém muito facilmente o quê? Influenciado. Olha só o que Paulo fala. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus. Ele o fez pecado por nós, Deus fez Jesus pecado por nós, para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, isso vem de Cristo, só de Cristo, por Cristo e através de Cristo. Por isso que Cristo é o centro da nossa fé. Ele é que foi no meu lugar e no teu. Ele é que se fez maldição por nós. Porque hoje nós somos o quê? Justiça de Deus. Quem faz a obra é o Espírito. É um processo, uma caminhada onde nós vamos abrindo nossa vida à ação do Espírito. Ele nos faz discernir as mentiras do diabo, perfeito? Carta aos cristãos do século 21, é o finalzinho da nossa lição. Somente através de Cristo podemos viver uma vida que agrade a Deus. Santificação é processo de atingir a estatura completa de Cristo, aquele que foi varão perfeito. Precisamos saber usar então a armadura de Deus, eu já falei deles, a meditação na palavra, a oração, o discernimento da nossa batalha. E a nossa conclusão, meu querido, vamos ficar de pé, que nós vamos orar, isso aqui vai se tornar uma realidade da sua vida agora. Em nome de Jesus. Mesmo tendo sido regenerados aos olhos de Deus, porque deixa eu te explicar algo, você é bonzinho? Não. Você sabe o que aconteceu com, o que foi a salvação? Foi o seguinte, você era o culpado e Deus mandou alguém no seu lugar. Então Deus, quando olha para você hoje, Ele vê Cristo. Portanto, a tua essência hoje tem que ser abrir espaço para Cristo, porque Deus vê Cristo em você. E a medida dessa ação de Cristo depende da sua escolha. Continuamos pecadores. A nossa santificação é um processo que depende da nossa decisão. Eu queria que você fechasse o olho nessa manhã e eu queria fazer um apelo aqui. Eu queria fazer um apelo à santificação. Eu queria que essa manhã o Espírito derramasse quebrantamento e que você viesse aqui, chorasse e colocasse o seu joelho e dissesse: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Eu decidi que eu vou ser santo. E eu queria te chamar para vir aqui na frente agora, chorar no altar. É chorar no altar, é colocar a boca no pó e dizer: Senhor, eu quero mudança de vida. Quem quer chorar no altar, meu irmão, nessa manhã, vem cá. Vem cá chorar no altar e dizer, e pedir perdão, e dizer: Senhor, eu quero mudança. Vem aqui agora. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Vem cá chorar no altar e dizer: Senhor, eu não quero mais viver essa vida de miséria. Eu quero chorar, eu quero dizer: Senhor, eu me arrependo. E eu quero mudar a minha vida hoje, agora, já, eu estou com pressa. Oh, meu irmão, vem agora. Amorosamente o Senhor te convida para mudar de vida nessa manhã. Oh, Senhor, oh Pai, nesse lugar Tu és real mesmo, Pai.
Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, eu quero declarar agora, Pai, que essa manhã o Senhor incomoda poderosamente cada um, Pai. Senhor, embora meu desejo é que todos estivessem aqui, Pai, com o joelho no chão, chorando, mas o Senhor vai fazer essa obra hoje. O Senhor vai trazer quebrantamento, mudança, santificação sobre o teu povo. Senhor, e quem veio aqui na frente recebe 10 vezes mais, recebe muito do Senhor. Quem vem aqui na frente agora é tocado pelo teu poder, pela tua revelação, e tem a sua vida lavada, transformada pelo sangue. Quem vem aqui na frente assume uma nova vida com o Senhor. São vidas que frutificarão poderosamente, Pai. São vidas que mostrarão a graça e o poder do Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra e por tudo que foi feito nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Volte para o seu lugar.